Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Dicas de Livro 2021. E hoje, num formato diferente, eu estou aqui com um convidado, pastor, palestrante, professor, escritor de livros, dentre eles aqui, ó, Marxismo Selvagem. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo a entrevista que eu tenho aqui com o pastor Guinaldo Hélio de Souza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pastor. Pastor Walter, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade, e eu acho que para mim é um prazer enorme falar de livros. Eu amo Eu livros, também, né? eu também. E, Sou um grande e adepto aí de livro. isso é bom, assim, quero ver o pessoal, sempre quero ver o pessoal lendo, né? E lendo coisas boas, lendo coisas edificantes, né? Eu acho que isso Verdade. é Esse é o muito, ponto, né? muito essencial. Então, eu vou Pastor, dar... Diga. antes de iniciar as dicas, quantos livros o pastor já leu? Eu tenho, assim, catalogado, né? Chegou um momento que eu comecei a catalogar os livros que eu leio, com autor, com editora, tudo. Se Deus quiser, estarei chegando aos 2.000 livros. Deve estar em torno de Uau! 1980 livros de diversas naturezas, né? Já Compaixão. desafio aí o pessoal aí a superar o pastor, hein? Eu vou ficar feliz se me superarem. Um Sensacional. povo informado e transformado, é isso que a gente É pode ter aí verdade. com livros, né? Então vamos lá, pastor. Qual que é a primeira dica de hoje? Então vamos lá. É óbvio que a primeira dica que eu vou dar vai ser, lembrando que essas dicas aqui, elas são dicas voltadas para a temática de marxismo, tá? Ok. Com seu nome de socialismo, comunismo. E lembrando de uma coisa, que nos últimos anos, nós temos tido no Brasil, graças a Deus, muita publicação boa, às vezes de vários níveis, de níveis mais simples e de níveis mais avançados sobre a temática, Ok. mas também em vários focos, foco histórico, já às vezes um foco mais filosófico. O que eu sinto falta um pouco é talvez de uma perspectiva mais bíblica, de uma perspectiva mais teológica, mais cristã. Então, o Perfeito. marxismo selvagem, embora o pastor já falou dele aqui, ele é uma boa introdução para isso. Inclusive, no final, você tem ali uma indicação bibliográfica de mais ou menos 100 livros sobre o tema, Uau. né? Tanto livros que seriam produção dos próprios marxistas, mas que é importante você ler para você entender, como também alguns livros que nos ajudam a entender essa questão. Então, vou começar minhas indicações aqui, além do meu, né? Perfeito. Marxismo Selvagem. Alguns livros que eu penso que foram clássicos em alguma época, vou indicar dois aqui, e que, de repente, se perdeu. Um deles é o famoso O Contrabandista de Deus, do irmão André. Vamos lembrar que o irmão Sensacional. André, isso aqui é inesquecível, né? Nossa geração leu, é um livro assim, maravilhoso, e que mostra, né? E tem outros mais dentro daquela perspectiva do irmão André, mostrando a dificuldade que ele tinha de levar o cristianismo para dentro da chamada cortina de ferro, que eram os países comunistas que adotaram as ideias de Marx. Então, as pessoas precisam ter... Se eles adotaram a ideia de Marx, por que eles eram inimigos do cristianismo? E aí onde entra o meu livro para as pessoas começarem a pensar, né? As pessoas às vezes não pensam. E outro também, na mesma linha também, que acho que clássico também, é o Torturado por Amor a Cristo, de Richard Umbrandt. Ele foi um pastor romeno que passou aí 13 anos preso em cadeias comunistas e narra algumas coisas muito fortes do sofrimento que ele teve ali, né? Simplesmente por ser um pastor, Imagina. simplesmente por ser cristão. Então, Cristão. é preciso que se leia essa literatura, né? Hoje, às vezes, mas o comunismo não come criancinhas. Ele pode não comer, mas torturar adultos, ele já fez muito isso, né? Então, Tem conhecer um história, pouquinho né? da história. Existe um livro, eu não vou apresentar aqui, mas tem um livro negro do comunismo, que é uma obra da editora Bertrand Brasil, é um livro denso, né, mas é uma pesquisa histórica assim, bem embasada do que foi feito em países comunistas. Fora filmes que você tem, Primeiro Mataram Meus Pais, Milada, são filmes que você vai entrar no Netflix e vai ver. Certo.
para um livro introdutório, eu gosto muito desse daqui, ó. Mentiram e muito para mim, né? É do Flávio Quintela, da editora Vídeo Editorial. Então, é um livro simples, mas ele vai trazer vários pontos hoje, várias abordagens que são fortes para quem quer entender essa influência marxista, né? Um outro livro que é um clássico, eu acho que é um livro que todo cristão deveria ler, tem uma série de insights interessantes e que tem sido falado muito hoje, George Orwell, 1984. Gente, esse livro é fantástico nas suas abordagens. Não, te aconselho a não trocar o livro pelo filme, porque nunca está na mesma altura, na mesma quantidade de informações, e que te dá uma série de insights para você compreender o que está sendo feito hoje, inclusive o controle da mídia, inclusive a questão da mudança na linguagem, né? Você vai ter isso muito claro, e você sabe que não existe imprensa na China, né? Não existe imprensa livre na China. Aí você começa a compreender lendo 1984. Agora, desses livros, eu diria assim, teve um livro que me apaixonou, que eu comprei sem querer, mas que me trouxe tanta compreensão, esse livro aqui, A Infelicidade do Século, de Alain Besançon, pela editora Bertrand Brasil. Né? Alguns desses livros não são fáceis, não 1984 tem tiragem nova, mentiram muito para mim, tem tiragem nova, mas A Infelicidade do Século, pastor, é um livro assim, maravilhoso. Aqui o subtítulo é sobre o comunismo, o nazismo e a unicidade da Shoah. O que seria isso? Na visão de muitos pensadores, nazismo e comunismo são como se fossem irmãos gêmeos, né? Então, há muitas semelhanças entre eles. Então, o que o Alain Besançon ele vai fazer? O Alain Besançon ele era um dos maiores especialistas em União Soviética da França, então era um intelectual de peso. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai analisar nazismo e comunismo numa perspectiva política, filosófica e teológica. Mas a análise dele, assim, teológica é fantástica, apesar de ser um livro pequeno, 100 e poucas páginas, é um livro, assim, muito, muito chamativo, né? E, por fim, eu separei aqui um livro que foi uma dica de um amigo, né? De um amigo na internet, que não é um livro também fácil de você encontrar hoje, e é um livro, inclusive, essa é a preocupação, ele foi escrito, cadê aqui, em 81, né? Então, é um livro já não muito novo, mas ele pergunta já naquela época, qual o rumo da igreja? O Evangelho de Cristo ou Marx? E ele já vai falar dessa, digamos assim, dessa intromissão do pensamento marxista dentro da teologia cristã, né? E os estragos que viriam a fazer. Então, você veja que na época que ele escreveu, talvez pouca gente deu atenção para isso, mas hoje a gente vive numa época em que os cristãos estão sendo fortemente influenciados por pensamentos marxistas, inclusive sem saber que estão, né? Talvez essa seja uma das maiores questões nisso. Bom, essas são as minhas dicas, né? Espero que, se alguém quiser saber alguma coisa, é só entrar em contato comigo que eu vou orientando. Mas nós temos, graças a Deus, muito mais coisa hoje para trabalhar e para pensar. É importante, né? O pastor trouxe aí um assunto atual, um assunto relevante, um assunto de suma importância para todos nós, e aí, respeito teológico, histórico, suas consequências, politicamente correto. Então, a Bíblia mesmo diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Às vezes as pessoas gastam tanto tempo nas redes sociais, influenciadas por vários meios, mas ela às vezes não se dedica ali para ela ter uma estrutura, uma base para não ser influenciada. Então, excelente as dicas. Já aproveita, se inscreve no canal lá do pastor e professor Eguinaldo, que é o Missão Atenas. Missão Atenas. Lá você vai ter muito mais conteúdo e nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo sobre os livros, os autores e a editora, para facilitar aí, quem tiver aí a opção ou à disposição aí de ler esses livros, de buscar esse conhecimento aí e ter a informação correta sobre esse tema tão importante. Pastor, muito obrigado pelas dicas, foi sensacional. Eu tenho certeza que o pessoal amou as dicas. Quem quiser adquirir o Marxismo Selvagem, é só entrar na loja missãoatenas.com.br.
E como o pastor indicou lá o canal, lá você tem inclusive alguns vídeos. Talvez um dos mais assistidos seja o Marxismo e Família, justamente para as pessoas. O que o marxismo fala de família? De repente você vai ver que ele fala coisas terríveis nessa questão familiar, inclusive com tentativas de colocar em prática que já foram viraram tragédia na história, né? Então nós precisamos estar atentos a isso, senão a gente vai ser engolido por essa visão de mundo aí, que é, acima de tudo, uma visão antiteísta e uma visão anticristã. Perfeito. Pessoal, até a próxima Dica de Livro 2021. Já aproveita, se inscreve no meu canal, deixa os seus comentários e o teu like, e até o próximo vídeo. Paz seja convosco.